Muito bem, pessoal. Então, olha só, para a gente continuar aqui, a gente precisa entender uma coisa. Cada linha do nosso arquivo é uma tarefa, mas a gente vai precisar agora guardar um outro dado, que é se a tarefa está concluída ou se ela não está concluída. Então, essa forma de armazenamento aqui ficou agora um pouquinho complicada, porque ela guarda apenas um dado. Ela guarda a tarefa, o texto da tarefa, mas não guarda mais dado nenhum a respeito dessa tarefa. Então aqui a gente está guardando um dado simples, de apenas um tipo. Mas o que a gente vai precisar fazer agora é trabalhar com um dado um pouco mais complexo, que é um registro de um tipo composto, ou seja, tem que ter pelo menos um booleano, que diz se a tarefa está pronta ou não, true ou false, né? E também o texto da tarefa. E aí agora fica meio complicado a gente trabalhar dessa forma, tá? Por isso que eu vou apresentar para vocês o conceito do JSON, tá? Vou colocar nesse arquivo aqui mesmo. O que é o JSON? O JSON, que a gente escreve assim, JSON, né? O JSON ele é uma forma de você pegar um dado, né? Um dado complexo, como por exemplo uma tarefa, que tem 2 valores, né? Ou dezenas de valores, ou enfim, dados mais complexos, que estejam agrupados assim, né? E que você precisa transmitir esse dado, né? Através da rede, enfim, de alguma forma, ou guardar ele de alguma forma, dentro de um arquivo, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer isso? O JSON ele resolve esse problema, né? Ele faz uma estrutura. Como é que funciona a estrutura do JSON? Ele cria assim, ó, ele abre chaves e aí começa um objeto JSON. E aí, por exemplo, a gente poderia criar um objeto com o done, para dizer se a tarefa está concluída, se está pronta, true, que ela está pronta. Isso daqui já é um dado. Text, que seria o texto da tarefa, certo? E aí agora um dado de texto, tarefa. Pronto, isso daqui é um dado em JSON, tá? Ou a gente poderia até fazer isso daqui, ó, que ele não necessita da quebra de linha. Ó. Numa linha, a gente guardaria um dado complexo, tá? Que é com 2 informações, um complexo entre aspas, né? Mais complexo que uma linha, um dado que tem mais de um tipo, né? Que é aqui o tipo booleano e o tipo string, né? No mesmo dado. E aí, o JSON é o seguinte, as linguagens de programação, elas já estão preparadas para lidar com o JSON. Então, elas conseguem transformar um dado em JSON e fazer o contrário, transformar o texto escrito em JSON num dado para a gente utilizar no nosso código. Tá? Então, a gente não vai ter muita dificuldade em fazer essa transformação, que a gente não precisa fazer isso na unha. A gente vai utilizar funções do PHP que já faz isso para a gente. Tá bom? Então, vamos fazer algumas modificações importantes na nossa classe, no nosso arquivo repository. Porque agora, o nosso arquivo repository ele vai precisar lidar com JSON. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui, a gente tem 2 funções para lidar com JSON, que é a JSON decode e a JSON encode. A JSON decode pega um dado que está em texto e transforma em objeto para a gente utilizar dentro do nosso código. A JSON encode pega um objeto e transforma em texto JSON para a gente poder salvar ou transmitir para qualquer lugar que seja. Tá? Então são essas duas funções que a gente vai utilizar. Então a gente vai voltar aqui no dbRead e vai lembrar o seguinte, nós não estamos lendo mais texto puro aqui. Né? Vou até apagar isso aqui para não dar problema. Vou apagar e salvar. Nós vamos ler o que? JSON. Então qual é a função que pega um texto e transforma ele em objeto? É o JSON decode. Então aqui, ó, na hora de ler aqui, ó, onde a gente está fazendo aqui, ó, line aqui, tá vendo? A gente está pegando a linha, verificando se ela não está vazia e está colocando ela aqui, ó, no array tasks. Então a gente vai fazer um JSON decode, ou seja, vamos decodificar essa linha. Beleza. E aí ela já vai transformar essa linha em objeto e colocar no array para a gente usar.
Show, beleza? Aqui no include, a gente vai fazer o contrário. Quando a gente for gravar no arquivo, nós vamos transformar aqui em JSON. Então, vamos chamar JSON encode. Vai transformar esse task em JSON. Mas esse task, como ele vai vir a gente como um dado um pouco mais complexo, ele não vai poder ser apenas uma linha. Então, a gente vai colocar que ele tem que ser um array. Ele vai ser um array com duas posições. A posição done, que vai ser true ou false, e a posição text, que vai ter o texto da tarefa. Beleza, então aqui vai ter que obrigatoriamente receber um array. E no DB Rewrite, a mesma coisa. Na hora de escrever aqui a linha no arquivo, o que a gente vai fazer? Vamos transformar ela em JSON. JSON encode. Beleza. Então, o nosso repository está preparado agora para trabalhar com JSON. Vamos voltar aqui para Functions. Ele já deu um erro aqui, porque agora a gente vai precisar trabalhar com JSON aqui também. Então, vamos voltar aqui no nosso Create Task. É o seguinte, o DB Include agora, ele precisa receber um array, certo? Então, está aqui a tipagem. Ó. Já que eu fiz a tipagem aqui, o VS Code já entendeu. O cara colocou o tipo array. Aqui ele está mandando o tipo string. Está errado. Então, por isso que ele grifou de vermelho. A tipagem ajuda o programador a não cometer erros, tá? Consertar os erros antes de cometê-los, antes de rodar o código. Tá? Então, a gente vai precisar transformar isso daqui num JSON, num array. Então, vamos lá então. Antes de fazer o include, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um array chamado task, que ele vai ter a posição done. A posição done vai começar em false. Então, o que acontece? Como é uma tarefa nova, create task, ela não está pronta. Então, a gente já vai colocar o done marcado como false. E a gente vai criar agora, no task, uma outra posição chamada text, que vai, esse sim vai receber aqui, ó, o que vier no post em task. Beleza, criamos um array, agora vamos passar esse array aqui para o nosso arquivo aqui, beleza? Para o nosso DB Include. E agora a gente vai voltar aqui na index e vamos ter que trabalhar aqui com um objeto que ele estava em JSON, mas agora ele veio como objeto para cá. Tá? Então, quando transformar aqui o que tiver no arquivo de texto, como fizer a decodificação desse JSON, ele vai vir aqui para a gente como um objeto. E a gente não acessa, a gente não pode mais imprimir esse objeto direto aqui, porque não é mais um texto, né? É um objeto mais complexo. Então, a gente vai ter uma propriedade nesse objeto chamada o quê? Text, que vai ser o texto. Então, a gente chama essa propriedade, a gente acessa ela através aqui, ó, a gente coloca um traço maior que, fazendo essa setinha, e a gente está acessando a propriedade text, que vai estar dentro do objeto task, e vamos imprimir ela. Bom, vamos rodar esse código aqui para ver se está funcionando. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai não vai ter tarefa nenhuma, essas duas aqui que a gente deixou ali no HTML, né? Como eu já expliquei, porque o nosso arquivo está vazio. Então, vamos fazer uma inclusão, então. Vamos colocar aqui uma nova tarefa. Ó. Teste de tarefa JSON. JSON. Vamos incluir. Pronto, ele já imprimiu aqui a teste tarefa JSON. Ok. Vamos ver aqui no arquivo como é que está. Olha só, temos um dado em JSON. Ó, done false test da tarefa. Esse dado em JSON aqui, ele foi reinterpretado e exibido aqui na nossa index. Beleza, agora a gente vai conseguir fazer essa função de marcar aqui se está concluída ou não está concluída.